É uma alegria estar com os irmãos aqui, mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Convido os irmãos a pegarem suas Bíblias, já que estão de pé, né? Vamos ler a palavra de Deus. Vendo que tem um visitante aqui, seja muito bem-vindo no nosso meio, que bom receber você. Filipenses 3, versículo 16 ao versículo 21. Todos encontraram? Amém? Quem achou, fala misericórdia. Amém, amém. Achar. Vamos lá. Filipenses 3, versículo 16 ao 21. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu não tenho muito o que dizer, depois que a gente já cantou vários louvores que confirmam a palavra que a gente vai estar ministrando aqui. Na verdade, desde pela manhã, louvor que a minha mãe teve cantando aqui de manhã, né? Sou um cidadão dos céus. Ela cantou e durante a semana toda o Senhor estava ministrando esse tema no meu coração. Somos cidadãos dos céus, participantes do reino de Deus. E durante a semana toda o Senhor foi ministrando esse tema no meu coração, foi ardendo esse desejo assim, de estar com os irmãos para compartilhar essa palavra. E aí quando foi de manhã, minha mãe dirigiu o louvor, cantando o primeiro louvor, depois do EBD, ela cantou: sou um cidadão dos céus, eu vou cantar de alegria. E aí eu falei, gente, aí tá, e de tarde eu fui para casa preparar as coisas porque a gente ia ter esse momento de oração, né, do Brasil. E eu fui preparar alguns slides para dividir os temas com os jovens, que cada um ia estar orando. E aí foi uma tarde assim, eu estava preparando essas coisas e aí eu não tinha pegado o celular para ver quais seriam os louvores da noite durante a tarde. Aí depois, quando eu cheguei aqui, que eu peguei as cifras e tal do louvor da noite, eu vi que a Rose tinha separado o louvor sobre cultura do céu. E eu falei, gente, é hoje, é isso mesmo. Então vamos nessa. Vamos falar, nós somos cidadãos dos céus, amados. Essa palavra aqui que nós lemos deixa bem claro, né? Ser cidadão dos céus. E hoje eu estou aqui só para dar, eu sei que os irmãos falam, já sei, sou cidadão dos céus. O que nos torna um cidadão dos céus? E aí, o que nos torna um cidadão dos céus? Sou parte do reino de Deus? Ou sou? Bom, a palavra de Deus, né, ela fala do que a gente precisa fazer para se tornar um cidadão dos céus. Então, talvez você esteja sentado aí no banco pensando, será que eu sou um cidadão dos céus? Ou será que eu não sou um cidadão dos céus? Romanos, vou abrir, nem tinha separado esse texto, mas agora veio aqui na minha mente. Romanos 10, vai dizer, no versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado.
dizer aqui que aquele que confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê no seu coração, a palavra de Deus diz que esse aqui que confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, uma vez que é salvo, as coisas velhas se passaram e o que? Complemento? Eis que tudo se fez novo. Então agora nós não somos mais dessa terra, nós participamos de um reino maravilhoso, que é o reino de Deus. Somos então cidadão dos céus. E é impressionante porque quando a gente fala assim, né, reino dos céus, ser cidadão dos céus, a palavra de Deus está recheada de referências mostrando o que é o reino de Deus. E quais são as características desse reino. E nós, se somos participantes do reino de Deus, a gente precisa entender que reino é esse que nós participamos. Efésios 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então aqui ele está falando, né? Vocês não são mais estrangeiros, forasteiros, são co-cidadãos dos céus. Então, a gente tem várias referências que apontam que aquele que está em Cristo Jesus, ele agora é cidadão do reino dos céus. Ele é cidadão dos céus. E aí, se eu entendo que eu sou cidadã dos céus, será que eu vou viver nessa terra da mesma forma que todo mundo? Pensa. Quando você conhece o estrangeiro, né? O estrangeiro, ele tem a sua cultura, ele veio de um outro país, ele veio ali da sua família, tem aquele jeito, as coisas que ele come, as coisas que ele está acostumado. Quando ele chega, assim, no nosso país, por exemplo, você logo percebe que é estrangeiro. Por quê? Algumas manias, alguns hábitos, costumes, a fala dele é diferente, não é? Você logo percebe que ele não é daqui. Pois bem, se eu te falo que nós somos cidadãos dos céus, e aí? Será que cidadãos dos céus vão se comportar da mesma forma que os que são daqui dessa terra? Não. Boa, não. Eles vão se comportar como cidadãos do reino celeste, do reino de Deus. Aí a gente fica pensando, né? Pera, se eu sou cidadão dos céus, do reino de Deus, tá, estou vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Eu preciso estar conhecendo sobre esse reino pela qual eu faço parte agora. Por quê? Porque eu preciso me mover, agir, falar como parte desse reino. Porque eu sou cidadã desse reino agora, do reino dos céus. Em Romanos 14, versículo 17, vai dizer então sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Romanos 14, versículo 17, vai deixar bem claro características assim, que são peculiares do reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele aqui, só nesse versículo, ele te dá 3 características. Se você está conhecendo hoje o reino dos céus pela sua primeira vez, conhecendo características desse reino, pega aí já 3 características maravilhosas do reino de Deus: justiça, paz e alegria. Então, as pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas vão viver imersas na cultura. Qual cultura? Na cultura que vive justiça, paz e alegria. Ou então, onde um cidadão do reino de Deus chega, o que ele vai estabelecer como costume do seu reino? Justiça, paz e alegria. Chegou um cidadão dos céus. O que chegou junto? Justiça, paz e alegria. Vocês estão percebendo que eu só citei 3.
3, tá? A gente vai começar a falar algumas coisas aqui. 3 coisas que são características assim claras da palavra de Deus, do reino do nosso Deus: justiça, paz e alegria. Então, a palavra de Deus diz também que a base do trono de Deus é a justiça. Ele é o rei desse reino. Tudo que ele faz é com base em sua justiça. Os seus filhos vão se mover então na direção do quê? Praticar o que é justo, o que é reto, porque ele entende que ele veio desse reino. Ele é cidadão desse reino. A palavra de Deus também diz em Mateus 13, versículo 19. Mateus 13, gente, sinceramente, é que eu não tenho muito tempo aqui. Quando você estiver em casa, a semana está só começando, pega Mateus 13 e lê em casa. Por quê? Porque quer saber o que é o reino de Deus? Mateus 13, pega todo o capítulo de Mateus 13 praticamente, é Jesus falando: o reino de Deus é, o reino de Deus é. Aí ele cita a parábola e fala: o reino de Deus é. Então, se você não tem noção, assim, nossa, você falou 3 características, mas eu quero saber mais, pega Mateus 13 para você ler em casa. Mas eu vou pegar uma partezinha do Mateus 13, que é mega conhecida, que fala aí da parábola do semeador. E aí chega no Mateus 13, versículo 19, vai dizer assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. A gente conhece muito a parábola do semeador. O semeador foi, lançou a semente, teve sementes que caíram na pedra, teve sementes que caíram em terra boa, teve sementes que caiu assim no caminho e aí chegou, os pássaros foram lá e comeram. Aqui no Mateus 13, versículo 19 diz: quando alguém ouve a mensagem, que mensagem? A mensagem do reino. Mensagem do reino de Deus. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca essa palavra. Então, olha como é importante a mensagem do reino. Ouvir sobre a mensagem do reino, mas entender a mensagem do reino. Não é só, eu já ouvi falar aí da mensagem do reino, mas você entendeu de verdade o que é o reino de Deus? Você entendeu o que é ser parte do reino de Deus? Porque aquele que ouve a mensagem do reino e não entende, o que acontece? O diabo vem e pega. E aí, a pessoa não desfruta da mensagem do reino. Agora, você só vai desfrutar então do que você entende. Você só vai desfrutar do que você entende. Porque se você não está entendendo a mensagem do reino, o maligno está aí para... a mensagem é minha. Você não está entendendo nada, eu vou pegar para mim. E aí depois, voei. Agora, se você está ouvindo a mensagem do reino e você entende, você começa a desfrutar da mensagem do reino. E a gente volta. Quais 3 características do reino? Justiça, paz e alegria. Gente, essas são 3 características básicas do reino de Deus. E aqui a gente está vendo que a gente precisa ouvir a mensagem do reino e tem que parar para entender a mensagem do reino. Porque se eu quero desfrutar dela, eu preciso entender, senão a mensagem vai ser, pega. Então, bota só atenção aí, porque hoje eu quero entender a mensagem do reino e desfrutar da mensagem do reino. E a palavra de Deus diz também, né, se a gente falando aqui de mensagem do reino, entender o reino de Deus, Mateus 6, versículo 10. Mateus 6 é muito conhecido porque tem a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é uma oração, né, que a gente pega aí de exemplo. Eu costumo dizer com os jovens, né, que é engraçado, né, os discípulos podiam perguntar muita coisa para Jesus, mas os discípulos não chegaram para Jesus e falaram: mestre, nos ensina a pregar. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, nos ensina a orar.
de Jesus orar. Jesus, Filho do Deus vivo, nosso rei, o rei desse reino que a gente está falando aqui. Ele chega e na hora da oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, ele chega no Mateus 6, versículo 10, que é um pedacinho da oração do Pai Nosso. Ele diz, né, quando ele está começando a oração, no versículo 9, ele diz: vocês orem assim, ó. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, na sua oração, modelo para os seus discípulos, ele entende como era essencial que os discípulos vivessem o reino na terra. Jesus está acostumado com o reino. É o reino do seu Pai. É o reino de Deus. Ele sabe do que ele está falando. E ele está aqui na sua oração chamando o reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Gente, no reino do Senhor, a base do reino: justiça, paz e alegria. O reino de Deus é tão maravilhoso, e todos aqueles que estão em Cristo Jesus são parte desse reino. Mas eu ainda estou vivendo nessa terra, eu tenho que esperar quando eu morrer para eu desfrutar do reino. Está aqui a oração de Jesus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela já é feita no céu. Ou seja, no céu já tem justiça, paz e alegria. No céu está maravilhoso demais. No céu não tem dor. No céu não tem enfermidade. No céu há liberdade. Mas, Senhor, agora traz aquilo que é do céu para a terra. Glória a Deus, aleluia a Deus. É isso que ele está falando com os seus discípulos. É isso que ele está chamando. Vocês não são cidadãos dos céus? Então, toda vez que vocês orarem, vocês cheguem e falem: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Na terra eu começo a viver característica do reino de Deus quando eu entendo o reino de Deus. Quando eu entendo que isso faz parte do que eu sou também. Eu faço parte do reino. Essa essência também é para mim. Justiça, paz e alegria é para mim. O que está no céu não vou ficar esperando para quando eu morrer desfrutar de algumas coisas maravilhosas, não. Deus quer que eu desfrute agora na terra. Amém. Eu preciso chamar: venha o teu reino. Eu sou parte desse reino. Glória a Deus. Eu sou parte desse reino. Isso tudo do reino de Deus é para mim. É para mim. Avivamento, amados, a gente fala muito: eu quero avivamento, eu quero que o Senhor me avive e tal. Avivamento nada mais é do que uma resposta daquilo que você recebe. Eu recebo o reino, eu entendo a mensagem do reino, e em resposta ao reino, eu venho e manifesto o reino. Avivamento. Avivamento é resposta àquilo que eu estou recebendo da parte do Senhor. E eu vou responder. Eu estou recebendo, eu entendo que aquilo que eu estou recebendo da parte dele é bom, e eu manifesto. Porque eu sou cidadã desse reino. Eu faço parte disso. Isso é para mim. Glória a Deus. Isso é para mim. Então, 1 Coríntios 4, versículo 20. Outra característica do reino. Já vimos justiça, paz e alegria. 1 Coríntios 4, versículo 20. Gente, cartas de Paulo são maravilhosas. Os jovens aí, firmes nos bate-papos, nas EBDs, que têm estudado bastante as cartas de Paulo. 1 Coríntios 4, versículo 20. Diz: pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, quando a gente está falando de reino de Deus, não é uma coisa que eu vou ficar só aqui falando para você de
como é e tal, mas ele é poder. Ele se manifesta. O reino de Deus, ele se manifesta. Eu não vou ficar descrevendo, tipo, o reino encantado. Ele é assim, assim. Não, o reino de Deus, ele é poder. O reino de Deus, ele transforma. O reino de Deus, ele muda vidas. É o reino que nós fazemos parte, amados. Hoje eu só estou aqui para dar aqueles lembretes. Pequenos lembretes. Nós fazemos parte do reino de Deus. Quem faz parte? Aqueles que estão em Cristo Jesus, que são cidadãos dos céus, podem desfrutar das coisas que são do reino de Deus. E aqui diz que não consiste em palavras, mas em poder. E amados, quando a gente vê a vida que Jesus levava aqui na terra, a gente tem vários registros, né? A gente tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus vivia uma vida de cidadão dos céus. Uma vida que manifestava o reino mesmo. Porque onde ele passava, algo acontecia. Onde Jesus chegava, pessoas eram curadas. Onde Jesus abria a boca, o pessoal já falava: eis que ele fala com autoridade. Jesus foi uma prova viva de que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder. E amados, mais do que nunca, a igreja de hoje precisa viver o reino, que consiste não em palavras, mas em poder. Marcos, capítulo 16, no finalzinho, gente, é um texto que eu amo. Marcos 16, versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Esses sinais seguirão que tipo de pessoas? Os que creem. A gente viu que quem são os cidadãos dos céus? São os que creem no Senhor Jesus, ok? Então, os que creem no Senhor Jesus, confessam com a sua boca que Jesus é o Senhor. Então, eles estão declarando ali: Jesus é o meu Senhor a partir de agora. Eles passam a ser cidadãos dos céus. E por consequência, estes sinais acompanharão os que creem. Que sinais? Está aí. Marcos 16, versículo 18, o 17, 18, 19, está aí os sinais. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se tomar veneno, não vai te fazer mal. Aí você: caramba, o negócio é forte. É forte. É forte mesmo. Mas esses sinais são para os que creem. Os sinais, eles vão... aqui está dizendo, né, no início: os sinais acompanharão os que creem. Os que creem é que acompanham os sinais? Não. Volta para o texto. Os sinais seguirão os que creem. Tem como você seguir alguém que está parado? Não. Tá. Então os sinais, eles vão acompanhar aqueles que creem. Estão em movimento. Movimento, amados. A igreja do Senhor, ela precisa se movimentar. A igreja se movimenta com base no quê? Na fé que ela tem em Cristo Jesus. Porque ela sabe o reino pela qual ela faz parte. Ela sabe que como participante desse reino tem coisas que ela pode desfrutar. E ela vai desfrutar. E não só ela desfrutar, mas ela vai manifestar para que outros desfrutem. Olha que tremendo, amados. O que Deus quer que a gente viva. E quando ele ensina sobre a oração do Pai Nosso, venha ao teu reino, ele está querendo que a gente chame isso e passe a viver isso mesmo, na terra, o reino de Deus. E então a gente viu aqui, os sinais acompanham, eles seguem. Então os que creem não podem ficar parados. Eu creio no Senhor Jesus,
Jesus, tá tudo bem, estou salvo. Não, amados, não é só isso não. Nós não fomos chamados só para sermos salvos e tá tudo bem. Mas a gente vai, toma uma decisão para Jesus e a gente age agora como um discípulo de Jesus. Aqueles que se movem como um cidadão do reino, que age dentro da ideologia do reino de Deus. Porque Ele quer que outros façam parte desse reino. Ele quer que todos se movam com base nesse reino. Vivam os sinais desse reino. Então Ele não fica parado. Ele age. Quando a gente ouve aqui os testemunhos, às vezes eu já ouvi muitos jovens falando assim: ah, Priscila, é muito legal ouvir os testemunhos que você conta. Mas sabe, eu nunca pensei em fazer o que você fez. Então, é o momento de você sair da inércia. Ah, mas eu sinto vergonha, sinto medo. Ou às vezes eu, sabe, sei, nem vem essa vontade. Gente, os que creem no Senhor Jesus, carregam algo tão poderoso, porque é o Senhor Jesus que eles estão levando. Não é qualquer um. A gente não dá para falar de um Deus que está morto, de um Deus que está vivo, presente, que fala, que se manifesta, que cura, que liberta. Ficar parado é que é perda de tempo. Quando você sabe tudo que Jesus é capaz de fazer e que você faz parte do reino, o mínimo que você pode fazer é abrir a sua boca, se colocar na posição de viu uma necessidade, viu a necessidade, atenda. Aí você, mas eu sou Jesus. Viu a necessidade, se manifeste como cidadão do reino. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou falar, eu vou orar, eu vou declarar o reino aqui nesse lugar. Por que a gente a gente ouve os testemunhos aqui, né? Quando a gente vai fazer visita em hospital, eu amo fazer visita em hospital, gente. Durante anos, quando eu estudava lá na Química, na época da graduação, eu ia com o pessoal da capelania no Hospital do Fundão. Eu amava entrar nas enfermarias, visitar leito por leito, liberar palavras e orar por pessoas nos leitos. E olha que eu vi muita gente sendo tocada nos leitos dos hospitais. Pessoas que às vezes estavam assim, sentado na maca. E aí eu lia uma passagem de que o Senhor Jesus curou uma mulher enferma. E aí quando eu estava lendo esse texto de Lucas para a senhorinha que estava sentada na maca, terminei de ler o texto e ela, nossa, já consigo mesmo ver? E eu fiquei assim, foi muito engraçado, porque ela estava tão assim, uma velhinha pequenininha sentada na maca. Aí ela mesma falou assim, eu gostava quando meu filho lia o texto de Lucas. Pode ler um texto de Lucas? Aí eu, tá bom. Eu nem sabia qual que eu ia pegar. Eu achei assim, vou pegar um milagre aqui, porque os evangelhos tem um monte de milagre de Jesus. Porque Jesus, por onde ele passava, ele manifestava o seu poder. Então, peguei um texto assim. E aí a senhora doente, a senhora, o Senhor foi, tocou nela e ela foi livre daquele espírito de enfermidade. Li isso, só li, nem expliquei o texto. Aí ela na mesma hora se posicionou na cama diferente. Levantou a coluna que estava toda arcada assim. Ela levantou. Já me sinto diferente. Glória a Deus. Foi o poder de Deus. É a palavra de Deus agindo. Precisei falar alguma coisa? Não, a palavra de Deus já por si só. Mas foi necessário alguém chegar ali, no momento ali com ela, pegar a Bíblia e ler a palavra. Quando foi essa semana, eu fui lá visitar a tia Zezé e várias coisas aconteceram nesse dia, né? Vou pular uma parte do que aconteceu de manhã, depois eu conto, mas de tarde, quando fui visitar a tia Zezé. Cheguei lá na tia Zezé e aí eu tinha separado 2 louvores pra gente ministrar lá, fazer um culto mesmo. Vamos ministrar 2 louvores, aqueles se tentaram, mas não, deseja não, parem de crer. E aí, recebe a cura. Então eu já tinha separado esse louvor e o louvor do Rompendo em Fé. E como eu sei que a tia Zezé gostava muito de melancia, o que eu fiz? Fiz um cartãozinho cheio de melancia para ela e nesse cartãozinho botei um monte de referência bíblica lá. Falei, aqui o seu alimento espiritual. Ela falou, um monte de melancia, vai se alimentando a palavra. E aí, quando eu cheguei lá, li um texto para ela, o Salmo 34,
até que deu testemunha que a tia Fátima deu, a Damiana, ela estava deitada na maca e antes de eu começar a falar da palavra, ela estava no celular, ouvindo umas músicas altas, aquelas coisas assim que atrapalham e tal. Mas aí, quando eu comecei a ler a palavra, ela desligou o telefone, parou ali aquela música, a acompanhante dela ficou atenta, e aí elas viraram assim e ficaram ouvindo. E eu fui lendo o salmo. Quando eu terminei de ler o salmo, a gente começou a louvar os 2 louvores. Nesse momento, algumas meninas que estavam na enfermaria, né, que eu não tive a oportunidade de conhecer naquela hora, elas tinham saído para resolver não sei o que lá fora. Só que aí, elas estavam lá fora, eu não sabia que horas elas iam voltar, eu sabia que meu tempo estava acabando, porque eu cheguei já meio em cima da hora, o tempo de visita tinha horário lá, e eu estava assim, Senhor, multiplica o tempo, não sei quanto tempo eu tenho, mas multiplica, eu só tenho mais 10 minutos, Senhor. E aí a gente começou a louvar, quando a gente estava na última estrofe do último louvor, a porta se abriu. Eram as meninas que tinham saído da enfermaria, né? Aí elas entraram como? Recebe! Elas entraram cantando, de mão levantada e tudo. Aí já deve até conhecer a canção, não tá entendendo nada, tudo bem. Aí cantamos e tal com elas. Aí quando eu terminei de cantar, aí uma das meninas falou: nossa, se eu soubesse que estava tendo culto, eu nem tinha saído. Porque eu precisava estar aqui no culto todo. Tô precisando. Aí uma das acompanhantes falou: mas você chegou na hora certa, porque a Priscila vai orar agora. Aí ela: então tô aqui, ora por mim. Aí cada uma foi falando: eu tô com esse problema, vou passar por cirurgia disso, eu preciso do laudo médico e tal. E a gente levantou um clamor, foi um momento assim de intercessão ali dentro daquela enfermaria. E aquelas mulheres que algumas conheciam a palavra, e elas estavam ali: amém, amém, glória a Deus e tal. Parecia um culto, amados, um culto. E elas assim, em pé, todas elas ali em pé. Eu pensava assim: chega na enfermaria, todo mundo deitado, nas suas macas e tal. Não, elas em pé lá, com os fios no braço e tal, louvando e tal, e adorando e orando: Senhor, alcança assim, Senhor, nós queremos sentir e tal. Aí quando terminou, durante a oração, o Senhor me deu uma direção de orar pelas mentes delas, né? Para que o Senhor viesse trazer paz nas mentes, livrar de toda ansiedade. E aí quando terminou, uma das pacientes falou: nossa, foi de Deus você orar pela mente, porque eu tô mais assim, ansiosa do que o meu problema, sabe? Eu tô aqui para fazer uma cirurgia de tirar um monte de coisa, mas eu não consigo nem dormir de tanta ansiedade, nervoso. Aí o Senhor me lembrou de outro texto, Filipenses 4:8, e a gente começou a falar ali naquele momento, e ela falou: nossa, é de Deus, ainda bem que eu tenho aqui um Novo Testamentozinho dos Gideões aqui, que eu ganhei quando era pequena. Aí eu falei: então glória a Deus, fica aí com o seu livro, com a Bíbliazinha aí dos Gideões, vai estudando a palavra sim. E ali naquele momento, quando a gente terminou a oração, terminamos os louvores, aquelas mulheres, elas falaram: nossa, a gente está tão renovada, a gente já está preparada, agora a gente vai passar pela cirurgia e depois a gente vai dar testemunho. Aí eu falei: é isso aí, eu quero ouvir o testemunho de todos vocês. E aí a tia Zezé glorificava, sabe como é que a tia Zezé? Ela é muito participativa, né? E ela estava assim numa alegria, cantava, glorificava, e ela falou: eu vou contar a minha vitória. Assim, totalmente diferente de quando chegamos lá, sabe? Então, por quê? Porque quando um cidadão dos céus entende o que Deus é capaz de fazer, ele se move, ele vai, ele fala, ele declara, ele ora e tem certeza de que vai agir. Quando? Deus pode agir instantaneamente, amados, como muitas vezes eu vi Deus agir instantaneamente. Já vi perna crescendo na minha frente, pessoa que tinha perna curta. Eu fui recentemente na conferência Dunamis, foi em agosto. Eu tinha acabado de sair da conferência, eu estava na saída já da conferência, eu estava indo pegar o Uber. Quando eu estava indo pegar o Uber com os meus amigos, a gente viu uma pessoa lá na frente, perto do púlpito, as luzes já estavam se apagando. Uma pessoa levantou a muleta: tô curado! A gente: glória a Deus! Aí descobrimos que já aquela pessoa que estava lá, que estava curada, isso era meia-noite, a conferência já tinha acabado. E tinha um jovem que ele tinha sofrido um acidente de moto
E ele estava cheio de pinos na perna dele. E por 8 meses ele já não pisava. Ele dependia de muletas. E naquela hora ali, o Senhor manifestou seu poder. No final da conferência, ele levantou a muleta para o alto, começou a pular e glorificar a Deus. E todo mundo em volta glorificando a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Foi no final da conferência. Muita gente já tinha ido embora. Eu ainda estava lá, as luzes estavam se apagando. Eu ainda estava lá e vi com os meus próprios olhos ele levantando a muleta e sendo curado. Muitos talvez não viram. Eu vi. Assim como eu já vi muitas outras manifestações do Senhor. O nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara. Já presenciei isso no meu corpo e já presenciei de ver na vida dos outros. O nosso Deus é real. Quando a gente fala que o nosso Deus é vivo, Ele é vivo mesmo. O poder da ressurreição. Gente, poder da ressurreição age nos filhos de Deus. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É aquele que age nas nossas vidas. E que através de nós quer nos usar mesmo. Para que outros sejam ressuscitados. Para que outros sejam curados. Para que outros possam viver um pouquinho do que é o reino de Deus. Um pouquinho, amados. Um pouquinho. Então, o reino de Deus, ele consiste em poder. E não somente palavras. Não somente palavras. Sinais e maravilhas revelam a natureza de Deus. Ah, mas isso daqui seria impossível acontecer. A gente está atrás dos impossíveis. É isso que algumas pessoas não entendem. Não, isso daqui seria uma missão sobrenatural. Seria missão impossível. Então é nesses casos que a gente está querendo se envolver. Porque é nesses casos que o nosso Deus, que é o Deus dos impossíveis, se manifesta. Então é para você ficar empolgado. Surgiu um caso impossível? Glória a Deus! É agora. É agora que o milagre vai acontecer. É agora que o meu Deus vai entrar em ação. Então, em vez de ter a reação de surgiu um problema impossível, caramba, meu mundo desmoronou, acabou, não tem mais jeito, vou morrer. Não, surgiu um problema impossível, é agora. Manifeste seu poder, Senhor. Eu sou cidadão dos céus. Sinais e maravilhas manifestam a natureza de Deus. Ele é um Deus do sobrenatural. O sobrenatural é a coisa mais natural de todas para um cidadão dos céus. O sobrenatural de Deus é o mais natural de todos, sabe? Quando se fala de, reino dos céus. Sinais e maravilhas também são importantes porque, vamos abrir Lucas 5, versículo 8. E eu já quero finalizar Lucas 5, no versículo 5. Lucas 5, versículo 5. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Jesus tinha falado para eles lançar as redes, né? Aí no versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Deus, ele moveu aqui com sinais e maravilhas. Eles não estavam pescando nada. Ele falou: lança a rede. Lançaram a rede, pescaram. Qual foi a atitude de Pedro depois que aconteceu os sinais e maravilhas? Afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Sinais e maravilhas expõem o pecado. Pessoas vão começar a se quebrantar diante de sinais e maravilhas. Vão começar a reconhecer sua condição. Eu sou pecador. Caramba, olha esse poder. Olha o que Jesus está fazendo. Então, sinais e maravilhas expõem o pecado e levam pessoas a tomar uma decisão. Olha como é importante a gente se mover nos sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, sobrenatural de Deus. Mateus 11, versículo 20 a 24.
Mateus 11, versículo 20 a 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim! Ai de vocês, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupa de saco e cobrindo de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não! Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Então Jesus aqui, ele está falando, da importância, sinais e maravilhas estavam sendo feitos nessas cidades aqui. E se sinais e maravilhas tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra, talvez tivesse até mudado. Mas aqui nessas cidades não tinha, Então, assim, quando Jesus está falando assim, se tivesse sido feito, eles afirmam que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Depois, se os milagres, no versículo 23, se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Então, o que a gente vê, o sobrenatural é a chave para as cidades pecadoras do mundo. Porque se sinais e maravilhas estivessem sendo realizados, até Sodoma tinha se convertido. Mas o que está faltando? Cidadãos dos céus se manifestarem em poder, se mover. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Mas se segue os que creem, a gente tem que estar em movimento. Os cidadãos têm que estar em movimento. A gente precisa estar vivendo o reino. Milagres revelam a glória de Deus. João 2, versículo 11, quando a gente vê Jesus transformando água em vinho, é engraçado, porque Jesus fala até que não era o momento dele, Mas aí quando acontece o milagre da transformação da água em vinho, João 2, versículo 11. Depois que acontece o milagre, olha só o que a gente observa aqui nesse texto. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aconteceu a transformação da água em vinho. Resultado, qual foi? Revelou-se assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então a gente vê que os milagres, eles revelam a glória de Deus. Milagres levam outros a crerem também. Alguns vão estar ali incrédulos e tal, e vai vir um milagre e vai mudar a cabeça de muita gente que às vezes não está crendo. E aí precisa vir o quê? Poder de Deus sendo manifesto. E o reino de Deus consiste em palavras? Não. Em poder. Está aí. É o reino de Deus que as pessoas precisam que se manifeste. Sinais direcionam as pessoas para que elas deem glória a Deus. Mateus 9, versículo 8, que é um outro momento de Jesus curando um paralítico. Está aí o Senhor se manifestando o seu poder, o paralítico levanta. E aí no versículo 8 diz: vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, sinais direcionam as pessoas para glorificar a Deus. Sinais e maravilhas também afirmam mais ainda quem é o nosso Deus. Quem é Jesus? João 10, versículo 37 e versículo 38. Jesus, quando ele fala isso, eu fico assim, nossa, Jesus tinha autoridade mesmo para falar. E nós, como cidadãos do céu, será que temos a mesma autoridade para falar como Jesus falou aqui no João 10, versículo 37 e versículo 38? Ele diz: mas se, quando ele está falando das obras do Pai, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim.
Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Então assim, ele deixa bem claro, se eu não estou fazendo as coisas do meu Pai, tá bom, pode não crer em mim. Agora, se eu estou fazendo as obras do meu Pai, creio pelo menos nas obras. E é o que estava acontecendo. Algumas pessoas estavam começando a crer pelas obras que estavam sendo feitas, pelos sinais que estavam sendo feitas, pelas maravilhas que estavam sendo feitas. Então, amados, o reino de Deus precisa ser manifestado aqui nessa terra. E o Senhor conta com quem? Com os cidadãos dos céus. Essa semana, no dia que eu fui para visitar a tia Zezé, eu tinha saído do hospital para uma consulta minha, na verdade. De manhã, eu estava numa consulta, já faz um ano, e aí serve aqui de testemunho do que Deus operou na minha vida. Há um ano, desde que eu estava fazendo, os irmãos acompanharam, eu estava no processo aí de escrever meu mestrado, escrever a dissertação de mestrado. Foi um período difícil, um tempo assim que eu passei muitas lutas internas, passei por várias crises de ansiedade, tinha dificuldade às vezes de dormir, assim, era uma inquietação, era um nervosismo, uma coisa assim inexplicável, que eu via os outros passando, mas eu nunca tinha vivido. E aí quando eu passei a ter crises de ansiedade, eu comecei a entrar para uma depressão na época do mestrado, houve a necessidade de eu recorrer, né? Eu estava orando, e aí, além das orações, recorri a psicólogo, recorri também ao psiquiatra na época, e houve a necessidade de eu ser medicada durante um tempo. Isso foi em setembro do ano passado. Então eu estava sendo medicada 3 vezes ao dia por causa de crise de ansiedade, e uma vez por dia à noite eu tomava uma dose de antidepressivo por causa do que estava acontecendo na minha mente durante o processo que eu estava passando da escrita da dissertação do mestrado. Foi uma luta muito grande, eu batalhando ali, eu crendo que o Senhor ia me curar, e às vezes era uma coisa assim descontrolada, eu chorava muito, chorava, às vezes vinham uns pensamentos que eu falava, não, esses pensamentos não vêm do Senhor, não vem, estou discernindo que não é dele. E era aquela batalha principalmente à noite e nos dias que eu tinha reunião com os meus orientadores, que eram as sextas-feiras. E durante esse processo, o Senhor foi trabalhando muito na minha vida. Mas uma coisa eu falo para os irmãos, eu nunca pensei assim, Deus não vai me curar disso, está tão difícil que Deus não vai me curar. Nunca. Eu tinha plena certeza que meu Deus me curaria daquilo. Eu ia viver livre daqueles medicamentos. A minha mente ia ficar livre daquilo tudo. E eu declarava a minha vitória todo dia. Por mais que fosse uma luta interna muito grande, eu continuava declarando a minha vitória e orando todo dia por isso. O dia da minha alta está chegando. O dia da minha alta está chegando. E eu ia nas consultas e o médico falava assim, não, você ainda não vai receber alta. E eu falava, não é possível. Eu já estava mais indignada com o médico. E ele falou, não, você não tem condição de receber alta. E eu ficava assim, não é possível. E tinha algumas consultas que eu ia, que eu falava, não, esse médico aí está precisando de Jesus. Porque eu ia em umas consultas, que eu começava a falar com o médico ali, a gente conversava mais na palavra do que na consulta. Eu falei, que é isso? Estou pagando aqui a consulta, tomando medicamento, e aí tem que conversar mais da Bíblia com o médico do que da consulta, né? Mas tudo bem. Foi necessário esse processo na minha vida. Deus foi trabalhando muitas coisas. Até que essa semana, na terça-feira, que foi o dia que eu visitei a Zezé, antes eu fui no médico. Fui no médico, no psiquiatra, e ele falou, nossa, de verdade, eu já não ia nele desde agosto. E aí ele falou, agora sim, você vai receber alta hoje. Você vai receber alta, você não precisa de medicamento, você está muito boa. Quem te viu entrando aqui no início e te vê agora, aí eu falei, porque meu Deus é tremendo. Meu Deus ouve as orações. Segui o tratamento? Segui o tratamento. Segui orando? Segui orando. Segui crendo que meu Deus ia mudar o quadro? Segui crendo. Deus mudou o quadro? Mudou o quadro. Para eu dizer o
que eu era e o que eu sou agora. Manifestou mais uma vez o poder de Deus. É Deus agindo, amados. Não preciso mais tomar os medicamentos. O Senhor é o meu médico, o Senhor me curou. O Senhor restaurou a minha vida. O Senhor restaurou a minha mente. O Senhor restaurou as minhas emoções. O Senhor me tirou de um lamaçal. E Ele me levantou, porque Ele é um Deus poderoso. E amados, nós somos cidadãos desse reino maravilhoso nosso Deus.